Olá a todos os nossos profissionais da educação do Estado do Amazonas. Bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta com o CEPAM, que tem o objetivo de possibilitar um espaço para a discussão de temáticas acerca da formação continuada de professores e equipes gestoras de todas as nossas escolas do Estado, da Rede Pública do Estado do Amazonas. Eu sou a professora Silvana Barreto Oriente e é com muita alegria que eu vou mediar esse encontro aqui com vocês sobre uma temática que é muito cara para mim, que eu tenho maior prazer, maior felicidade em poder discutir com vocês, que é o episódio número 3, que abordará o tema diversidade étnico-racial. E hoje nós contaremos com 2 profissionais extremamente qualificados que me dão a honra de compartilhar esse momento formativo com vocês. Aqui comigo está o professor Ciro Braga Dantas, que é assessor pedagógico da GAED aqui na SEDUC. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Amazonas, mestrando em Sociedade e Cultura da Amazônia, também pela UFAM, e é nosso professor aqui da Rede Estadual e Municipal da cidade de Manaus. Além disso, ele é assessor pedagógico aqui na secretaria e ele trabalha com o tema da educação das relações étnico-raciais e também da diversidade religiosa. Então, seja muito bem-vindo, professor Ciro. Também quero dar as boas-vindas aqui, que compartilha conosco deste momento, uma professora muito especial, professora Elisalde Souza, que é licenciada em Matemática pela UFAM, professora das redes municipal e estadual de ensino no município de Iranduba, aqui pertinho de nós, na região metropolitana de Manaus, e atualmente ela é coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação no município de Iranduba. Então, professores, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando dessa temática tão relevante para a nossa rede de educação. E antes de eu passar a fala ao professor Ciro, que vai ser o nosso primeiro entrevistado nessa formação, eu gostaria de ressaltar que a escolha dessa temática, ela se justifica pelo fato de nós estarmos em um estado formado por uma população plural e diversa, assim como todo o nosso país. Mas o estado do Amazonas, ele possui especificidades que trazem aí a relevância, a necessidade de nós discutirmos essa pauta, porque nós temos no estado do Amazonas o maior número de indígenas, a maior população indígena do nosso país. E, além disso, a nossa comunidade escolar, que é atendida pela Rede Estadual de Educação, ela é formada por mais de 80% de estudantes negros. Lembrando que a população negra é formada por aquelas pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. E, de acordo com o nosso último censo escolar, mais de 80% da nossa população estudantil no estado do Amazonas é formada pela população negra, por estudantes negros. Então, aí nós temos destacada a relevância dessa temática para os nossos professores e educadores em geral. Além disso, nós temos também algo que é preciso pontuar, a obrigatoriedade legal prevista nos nossos documentos, né, que norteiam, que orientam a educação, não só no estado do Amazonas, mas em todo o país, que são as leis 10.639 e a lei 11.645. Ambas tornam obrigatórias a discussão da temática étnico-racial nas escolas, destacando aí a história, a cultura afro-brasileira e também indígena. Então, por isso, esse tema tão relevante, ele foi trazido ao Formação em Pauta, que tem se preocupado em trazer aí ferramentas de formação continuada aos nossos educadores da rede estadual. Então, professor Ciro, mais uma vez, muito bem-vindo. Quero lhe dar a palavra para que você compartilhe um pouco conosco acerca das ações que têm sido desenvolvidas pela nossa secretaria em torno da diversidade étnico-racial. Bom, então agradeço aqui a Silvana pelo convite e ao CEPAM pela iniciativa de colocar um tema relevante como a diversidade étnico-racial em um programa, não é? A gente ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre diversidade e, em particular, sobre diversidade étnico-racial.
O que é importante, primeiramente, colocar em relação à diversidade étnico-racial. A partir de 2016, na verdade 2015 ainda, né, agosto de 2015, nós temos a estruturação de uma gerência de diversidade, né, que vai se tornar posteriormente a GAED. Na época, será a GAED, né, depois ganha mais um E, enfim. Essa gerência, a partir de 2016, vai passar a desempenhar um trabalho forte de temas em diversidade que serão elaborados e colocados para a rede estadual de educação. De forma transversal, esse trabalho vai sendo feito pouco a pouco, né? Por exemplo, entre esses primeiros trabalhos, a gente vai ter uma oficina de elaboração de projetos culturais, dado que essa iniciativa em diversidade, principalmente diversidade étnico-racial, ela vai se dar numa forma de cultura e arte. Cultura e arte serão os veículos propagadores dessa temática. A partir de março de 2016, começa a se estruturar o que a gente vai chamar posteriormente de Agenda de Combate ao Racismo, né? Utilizando algumas datas emblemáticas para a população negra, quilombola, que são o março, né, o 21 de março, 13 de maio, para nós no estado do Amazonas, o 10 de julho, e também o dia 20 de novembro. Teremos uma série também de outros eventos que vão ser importantes, por exemplo, cooperação para o Dia da África na UFAM, é uma atividade que a SEDUC vai desenvolver nos anos de 2016, 2017, né? Nós teremos, por exemplo, chamada a ALEAN para audiências públicas, como audiências públicas sobre capoeira nas escolas, né? Em 2016 ainda nós teremos uma questão importante que é uma gincana que falará sobre a abolição da escravidão no Amazonas, que na verdade não foi uma abolição, 1884, mas sim a proibição do tráfico de escravos no Amazonas. E, a partir de 2017, a gente vai ter um projeto importante para a diversidade, que é o Festival da Abolição, né? Ainda no ano de 2016, que é esse primeiro ano efetivo da gerência de diversidade, a gente também vai ter uma coisa chamada Aulão da Abolição, né? Que é falando sobre o mês de julho, o dia 10 de julho, né? Esse histórico da escravização no Estado, da libertação, da abolição, uma tentativa de explicar, primeiro historicizar e depois explicar muito bem como é que foi esse processo aqui, né? Que na verdade o 10 de julho ele não foi uma abolição. Então também nós teremos posteriormente algumas atividades que a gerência vai ter oportunidade de participar, como por exemplo um seminário que ocorreu em Brasília no ano de 2018, muito importante, que é o Seminário Negro Afro-Religioso Quilombola, né? Populações negras de todo o país foram a Brasília nesse ano e lá houve uma discussão ampla a respeito da participação negra na sociedade e, em particular, o aspecto religioso dessas manifestações e também a perseguição a cultos e como é que fica essa situação em relação à diversidade religiosa no país. Foi um momento muito importante e isso impulsionou uma outra diversidade, que é a diversidade religiosa. Ainda falando um pouco sobre essa agenda de combate ao racismo, é importante salientar que a gente tem um mês muito importante para a diversidade étnico-racial, né, dado que ela acontece o ano inteiro, muito forte desde março até novembro, e em novembro a gente tem uma culminância muito importante, que é o 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra. O mês de novembro é o mês da Consciência Negra, e a gente tem, então, sempre uma movimentação muito forte. Isso aconteceu desde a formação da gerência, principalmente até o ano de 2019, né, e marcadamente os últimos anos afetados pela pandemia, mas sempre em integração com os movimentos sociais, principalmente, né? E a gente tem uma atividade, um rol de atividades em novembro muito grande, começando pela Caminhada da Diversidade da Compensa, né? Que é um elemento já vinculado à agenda de combate ao racismo. A gente também tem sempre a montagem de rodas de diálogo contra o racismo nas escolas. E em um momento, isso foi muito belo, né? Foi um ano muito especial,
que no ano de 2016 nós tivemos uma exposição de arte sobre a negritude, né? Uma exposição chamada A Arte, a Negritude, com pintores negros expondo uma arte essencialmente negra, falando sobre a população negra, falando sobre a mulher negra no estado do Amazonas. E ainda ao longo desse histórico, né, da diversidade, o que a gerência de diversidade, o que a GAED tem desenvolvido ao longo dos anos, a gente pode falar também de atividades vinculadas aos municípios, porque a ideia de desenvolver o trabalho em diversidade não fica apenas na capital Manaus. A ideia é que todos os municípios possam desenvolver, dado que em alguns municípios nossos nós temos até quilombos, né? Então, a ideia é que essa propagação do tema diversidade étnico-racial ele aconteça para todos os municípios possam desenvolver atividades relacionadas ao étnico-racial. E Iranduba, em particular, tem se destacado ao longo do tempo por ter um forte trabalho nisso. Por exemplo, em 2017, a gente teve lá uma feira de arte, cultura e literatura, que falou muito sobre arte e cultura negra. No município de Iranduba, com expressões artísticas como pintura, por exemplo, onde a gente tinha essa vertente negra muito forte, né? Isso foi muito interessante. Nos anos de 2017 e 2018, a gente teve mostras de projetos em diversidade, aludindo à ERÉ, né? A Educação para as Relações Étnico-Raciais. Também a gerência visitou o Quilombo do Sagrado Coração de Jesus da Vila de Serpa, que é um quilombo que nós temos lá em Taquatiara, para verificar a situação, isso foi no ano de 2017, entender como é que estava funcionando esse processo dentro do quilombo, o processo educacional, a questão da própria autoidentificação, né? E outros elementos importantes para a cultura daquela população. Também tivemos outros eventos que foram fundamentais, como, por exemplo, a salvaguarda da capoeira, ainda no ano de 2018, puxado pela ALEAN, né? Também o primeiro Prêmio de Direitos Humanos de 2019, onde a questão quilombola, a questão do trabalho em diversidade étnico-racial e diversidade religiosa, além de outras diversidades e outros trabalhos em direitos humanos foram abordados também. Vale ainda salientar que nós tivemos uma iniciativa da gerência no ano de 2018, falando muito sobre a questão da ciência na escola, mas sob uma vertente étnico-racial, que foi o projeto Afrocientista, né? Estudantes negros que têm projetos relacionados às ciências, desenvolvendo essas atividades em conjunto com a Universidade do Amazonas. Eu acho que também é um elemento muito importante, foi uma pedra de toque do trabalho da gerência de diversidade, do trabalho da GAED ao longo do tempo, desenvolver o Festival da Abolição, né? Que contou com a participação de inúmeros técnicos de toda a SEDUC, contou com a participação de professores, principalmente da capital Manaus, mas também de outros municípios, para fazer acontecer esse festival, que inicia como gincana em 2016, mas ele tem a sua formação, o seu ápice entre os anos de 2017 e 2019, né? Onde a gente vai ter várias expressões artísticas, nós teremos dança, pintura, teatro, música, né? Então, ao longo do tempo, esse projeto marcou exatamente toda a rede, os alunos, professores, os colegas que participaram, porque desenvolver o projeto também não foi simples, mas através de parcerias a gente conseguiu também viabilizar, por exemplo, a Sejus que participou desse processo, né? A CEMED também participou, a SEC cedeu espaço, por exemplo, como teatro, anfiteatro, ajudou com estrutura para que a gente desenvolvesse a atividade. Então, projetos assim, que eles têm como foco arte e cultura, vinculam os temas da diversidade, fazem eles acontecerem de uma forma que seja muito interessante para os nossos professores e alunos, né? Tira do simples marasmo da lei, né, a letra fria da lei. A gente não tem só isso, a gente tem uma forma interessante de aventar esse trabalho, de fazer com que ele aconteça, de fazer com que ele se divulgue e fazer com que ele gere interesse
naqueles que são os nossos alvos, que são professores e alunos da rede. Acredito que tem uma parte sobre leis agora também importante, né? E é isso que a gente fala quando a gente diz a letra fria da lei, mas ela também é necessária. Nós temos leis que colocam a diversidade étnico-racial como um elemento muito importante do trabalho para a rede, para os professores, para os alunos. A Lei 10.639 de 2003, que é uma lei que fundamenta o trabalho, né? Ela dá um início a esse trabalho de uma maneira muito forte na rede estadual de educação e também na rede municipal em Manaus. Então ele fala sobre a história e cultura afro-brasileira. A seguir, a gente tem um aprimoramento disso quando nós temos a Lei 11.639, que vai incluir a questão indígena. Também não se vai falar em diversidade étnico-racial apenas sobre a questão negra e quilombola, mas também sobre as questões relativas à população indígena no estado do Amazonas, né, que possui muitas línguas, é também de uma diversidade muito grande. Inclusive, na SEDUC, nós temos uma gerência específica só para trabalhar a questão indígena, principalmente no que se relaciona às suas questões educacionais e pedagógicas. Uma outra lei que é muito importante é o Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei 12.288. Também uma lei que está muito próxima de nós, enquanto partícipes da educação. Ela é uma lei divulgada para todas as nossas escolas. Ela fala sobre a questão do racismo, né? Principalmente no âmbito escolar também. A gente tem ali uma presença uma abordagem sobre essa questão do racismo na escola, né? Da importância de se divulgar o que são atitudes tidas como racistas, o trabalho contra o racismo na diversidade étnico-racial dentro das escolas. É uma coisa que tem acontecido, tem sido elaborada ao longo do tempo, tendo como item fundamental a agenda de combate ao racismo, né? Esse é um grande elemento aí que permite que ao longo do ano, em momentos específicos, a gente toque nesses temas, né? Então, 21 de março, Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Dia 13 de maio, o Dia Nacional de Luta de Denúncia contra o Racismo, né? 10 de julho, proibição do tráfico de escravos no Amazonas. E o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Essas 4 datas baseiam o trabalho aí para a agenda. Em relação a esse ano que nós estamos, 2024, a gente tem algumas possibilidades que nós queremos implementar. A ideia é essa para a diversidade étnico-racial. Primeiro, manter as atividades da agenda, né? Assim como também desenvolver, isso que será fundamental para nós, um plano estadual de educação escolar quilombola, que já é algo que é discutido há algum tempo e a rede educacional do Amazonas precisa ter. Assim como a gente tem toda uma política de educação escolar para indígenas, a gente também precisa ter uma política educacional escolar para quilombolas, né? Também reatar os laços, a integração a outras secretarias, como a gente já teve antes, né? Como é o caso da CEMED, o caso da SEJUSC, o caso da SEC, também, que a gente desenvolveu muita atividade em parceria. Outro elemento fundamental em diversidade ainda é o diálogo com movimentos sociais, particularmente movimentos negros, né? Movimentos de capoeira e também os movimentos quilombolas. Ok, professor Ciro, muito obrigada por sua contribuição, sua apresentação. É muito gratificante conhecer um pouco das ações que já estão sendo desenvolvidas pela Secretaria e poder estimular a nossa rede estadual a pensar em novas possibilidades de práticas pedagógicas que valorizem essas diversidades étnico-racial em nossas escolas, né? Em todos os setores, não apenas nas escolas, mas estendendo isso também, ampliando para as famílias, para outras instituições, porque é um diálogo que precisa ocorrer. Nós ficamos muito felizes por saber o que já
aconteceu, mas também por termos essa esperança de que a pauta está se fortalecendo, não só na nossa secretaria, isso é um reflexo também de toda a mudança política que houve nos últimos anos. Então, isso é muito importante. Inclusive, nós estamos aí fortalecendo internamente essas parcerias, porque o CEPAM está aí dialogando muito mais com a HED, para que nós possamos trabalhar a formação de professores em parceria com essa agenda que já existe, que já está estabelecida e que nós vamos poder proporcionar aos nossos professores, educadores da rede, uma formação para que eles consigam desempenhar da melhor forma possível as suas práticas pedagógicas dentro da agenda que já foi criada pelo DEP, aí através da Gerência da Diversidade. Então, muito obrigada, professor Ciro. Daqui a pouco nós retornaremos, porque nós passaremos agora a fala à professora Elisalde, que está aqui conosco também, já foi apresentada, e ela também tem importantes contribuições para trazer para a nossa discussão aqui neste momento. Ela que já tem realizado, coordenado aí diversos trabalhos no município de Iranduba, e ela vai compartilhar conosco um pouco desses trabalhos que têm sido desenvolvidos. Então, professora Elisalde, compartilhe conosco aí, por favor, acerca de como você percebe a importância desses trabalhos com os estudantes da rede, principalmente aqueles a quem esses trabalhos estão direcionados, a população negra, a população indígena, quilombola. Qual é o impacto da Secretaria desenvolver ações voltadas a esse público e também qual o impacto de quando essas ações não ocorrem? Porque a gente sabe que no período da pandemia nós tivemos aí um certo um freio, não é, que foi dado por conta de toda a situação que nós vivenciamos. Então, esses trabalhos eles foram freados de alguma forma por conta dessas imposições que fugiam às nossas possibilidades. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco disso. Quais são esses impactos quando acontecem esses eventos, essas ações, e quando também não ocorre? Como que isso impacta no rendimento do estudante, na vida escolar desses estudantes que estão na nossa rede estadual? Então, professora, a palavra é com você. Bom dia nossos colegas que estão do outro lado da telinha aqui nos assistindo. Obrigada, Silvana. Obrigada, professor Ciro, pelo convite e parabenizo ao CEPAM pela iniciativa. Bom, a escola ela é um lugar onde mais diverso, acredito que nós tenhamos, né? Onde muitos públicos, muitas tribos se encontram. E é muito necessário que os educadores tenham consciência de classe e tenham consciência do poder que eles têm na mão para que a gente possa fazer com que a sociedade se torne mais justa e que seja uma sociedade para todos, né? Enquanto professora da sala de aula, lá no chão da escola, a gente já desenvolvia os trabalhos voltados para a temática étnico-racial e com mais assim, afinco em 2016 na Escola Cecília Carneiro, com um grupo de professores que gostam muito de trabalhar com projetos, né? E lá nessa escola a gente fez um projeto por nome A Escola Cecília Carneiro Não Tem Cor, Tem Arte, Tem Amor. O objetivo do projeto, além de discutir as questões étnicos raciais, era o desenvolvimento de habilidades para os alunos na arte da cultura. Sempre com o objetivo voltado de quê? A escola, nós, educadores, não estaríamos ali para ajudar os alunos a desenvolverem a tolerância, porque aquilo que a gente tolera ainda é aquilo que a gente não aceita. Então, o nosso objetivo maior sempre, e a partir daí sempre muito, trabalhado sempre com muita força, é que a gente consiga contribuir para que a gente forme cidadãos que respeitem as diferenças, respeitem o espaço do outro, respeitem o seu espaço, considerando que o outro também deve ter o seu lugar, deve ter o seu lugar de fala e o seu lugar de agir e a sua forma de viver sem interferir na vida de terceiros, né? E aí, a partir de 2014, eu já fui convidada pela professora Rose a trabalhar na Coordenadoria Regional de Educação em Iranduba.
E a partir de 2017 a gente passa a ter contato com o GAED, através do coordenador, professor Ciro Dantas, e ele nos apresenta o projeto Festival por Dentro da Abolição da Escravidão no Amazonas, né? E esse projeto nós pudemos desenvolver em Iranduba, não com a grandiosidade em 2017 que a Secretaria de Educação faria aqui na sede, mas nós conseguimos adaptar e todos os pontos que foram propostos pelo projeto foram desenvolvidos nas 5 escolas da rede. Todas as 5 escolas da rede desenvolveram. E assim, o Festival da Abolição, gostaria de abrir aqui um parêntese, é uma ação extremamente importante, porque enquanto aluno, no meu lugar de aluna, o que a gente só estuda de forma bem detalhada a história do Brasil e a história do Amazonas sempre ficando um pouco de lado. Então, para desenvolver o projeto, para que a gente chegasse até o dia do Festival da Abolição, nós tivemos um espaço de tempo onde foi necessário desenvolver as pautas alusivas à abolição da escravidão no Amazonas, né? Conhecer, além dos grandes nomes internacionais, nacionais, grandes personalidades negras do Estado, pessoas que lutaram para que essa abolição acontecesse e para que ela continue viva, né? Para que a gente fuja do processo de segregação. Então, em 2018, já com a experiência do Festival da Abolição em 2017, nós conseguimos realizar o festival de 2018 com mais clareza, com o objetivo que foi traçado, ele foi alcançado praticamente com 100%. Porque nós tivemos um espaço maior para desenvolver as pautas que foram propostas, né? Quando a gente pensou em participar do Festival da Abolição, em cumprir a agenda proposta pela Secretaria, a gente não pensa só nele como o próprio festival, nós pensamos nele como a culminância de um projeto realizado durante um período, né? Onde a história do Amazonas pudesse ser trabalhada em sala de aula e as habilidades artísticas, culturais, as habilidades de arte, habilidades motoras, físicas dos alunos pudessem ser trabalhadas também, mas todas elas sendo associadas a partir do conhecimento da história do Amazonas, de como se deu essa abolição da escravidão no Amazonas, conhecendo grandes nomes, grandes personagens da cultura negra no estado, pessoas que até hoje lutam pela causa, né? Aí 2019 nós participamos do 3º e do último festival da abolição da escravidão no Amazonas. Nesse nós conseguimos colocar um tema, porque a rede estadual, ela reúne, como já foi falado aqui com o professor Ciro, e nós também podemos participar dessas reuniões de construção do Festival da Abolição 2019 e junto ao SEDUC e outras parcerias, outras secretarias, né, e vários setores da própria Secretaria de Educação. E nós conseguimos desenvolver o festival em Iranduba com mais qualidade, alcançando de forma mais direta aos alunos e com uma participação muito efetiva dos professores, né? E nós, a partir de 2018 e com mais afinco em 2019, um dos nossos objetivos principais era tirar o negro daquela estigmatização que tem de sempre ser representado como escravo, como aquela pessoa acorrentada, mal vestida e sempre maltratada. Nós queríamos mostrar que essas pessoas, os negros e os índios que aqui estavam, que aqui sofreram todo tipo de humilhação, todo tipo de violência, eles foram pessoas que vieram de outro país, no caso dos africanos, e os nossos indígenas já estavam aqui, donos da terra, e foram praticamente extirpados dessa terra em benefício de uma outra cultura, de uma outra sociedade, em benefício da questão financeira. Então, nós queríamos mostrar que esse povo, ele é um povo como outros, né? Que existe a igualdade, nós estamos buscando uma igualdade, então nós não gostaríamos de retratar só as diferenças, nós gostaríamos de personificar as igualdades e dizer que
negros e indígenas são pessoas com capacidades intelectuais tão fortes quanto as pessoas de pele clara. E também nós gostaríamos muito de poder chegar ao dia em que a gente não pudesse ter que fazer essa fala de negros, olha lá um negro ocupando um espaço no Congresso, olha lá um negro ou um indígena. A gente chegar ao ponto em que isso não seja novidade, de fato a gente tenha uma igualdade racial e onde a cultura de cada povo seja respeitada sem violentar a cultura de outro povo em questão. Aí em 2020 e 2021 essas questões elas foram, como a Silvana já disse aqui, elas foram colocadas ali no forninho, né? A gente quer considerar isso, que elas foram colocadas ali no forninho, tiveram que parar por conta da Covid-19, mas que elas estejam aí se fortalecendo para que possam votar com força total e a educação possa de fato fazer com que tudo que aconteça ali possa reverberar para fora dos muros da escola, para que ações possam acontecer dentro da escola e possam refletir de forma positiva nas famílias e na sociedade extra-escola, né? Em 2023, eu já fazendo parte da coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação Iranduba, SEMEI, nós colocamos 3 temas para serem votados, né? Pedimos aos professores que eles escolhessem, não só professores, todos os servidores da educação, que eles escolhessem qual tema eles gostariam de trabalhar em 2023. Essa votação aconteceu em dezembro de 2022. E com 67% dos votos ganhou diversidade cultural na atualidade, desafios e perspectiva para a educação em Iranduba. Para a gente, essa escolha vindo do chão da escola, ali de dentro de todos os servidores da educação, indistintamente, ela aparece para a gente como um pedido de socorro, uma certeza que os professores estão conscientes, que os pais estão conscientes, que os servidores da escola estão conscientes de que a gente precisa mudar, de que ações precisam ser feitas para que o espaço do outro seja respeitado, de que ações precisam ser feitas para que a gente deixe de tolerar e passe a respeitar a existência do próximo e o direito dele de existir, o direito dele de ter lugar de fala, o direito dele de exercer seu credo, sua religião, exercer toda e qualquer forma de amor. Então, ganhar esse tema, ganhar numa eleição aberta com os servidores da educação, a gente entende que há uma necessidade, do próprio servidor que constrói essa sociedade, que trabalha na formação das crianças, de que é preciso mudar. E aí nós trabalhamos 2023 todo com esse tema. Nós trabalhamos todas as escolas da rede municipal de Iranduba, 57 escolas trabalharam essa temática e com muitos trabalhos bonitos, né? Muitos trabalhos foram feitos. E assim, eu gostaria de dizer que a pauta da questão da diversidade étnico-racial, ela é uma pauta muito importante, a agenda, né? A agenda ela é muito importante, mas nós precisamos entender que todas as oportunidades precisam ser aproveitadas. Principalmente nós educadores, nós precisamos entender que nós não precisamos falar do negro só no Novembro Negro, que nós não podemos falar dos povos originários da Amazônia só quando chega o mês onde vai se comemorar esse dia, que nós precisamos falar, que nós precisamos implementar uma educação antirracista, que nós precisamos ter um letramento racial de forma que possa evitar toda e qualquer forma de violência dentro da escola, porque quando você evita violência dentro da escola, você evita segregação, você evita que as pessoas se sintam mal, você diminui os índices de evasão, você aumenta os níveis de permanência do aluno na escola, porque ele vai se sentir bem naquele espaço, ele não vai se sentir uma pessoa rejeitada, uma pessoa humilhada, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir
parte, ele vai ter sentimento de pertencimento e entender que ele também é responsável para a mudança de comportamento dele, dos colegas dele e da família, consequentemente da sociedade. Nós temos aqui alguns registros da nossa participação do Festival da Abolição lá em Iranduba. Nós realizamos o festival no SETI Maria Isabel. Uma outra edição foi realizada em Cacau Pereira, na Escola Senador João Bosco Ramos de Lima. Gente, desde a ornamentação do espaço do Festival da Abolição, ele é feito com base nos trabalhos que foram realizados dentro da sala de aula. As atividades artísticas que foram desenvolvidas em sala de aula, elas compuseram toda a ornamentação dos espaços, né? Os nossos professores, eles passaram por uma pequena formação sobre pintura, né, feita por uma professora da rede, a professora Vivian Santos, que é uma professora do SETI Maria Isabel e que com grandes habilidades nessa parte. Então, ela fez a formação nas escolas para que os professores do Ensino Fundamental 1 pudessem trabalhar o item cartazes, né? Então, também toda a formação com história, com tudo, que tipo de cor poderia usar, por que se usaria aquelas cores, todas voltadas para essa questão da diversidade étnico-racial, né? Sobre o tema em 2023, o tema do ano escolar 2023 na Secretaria de Educação, ele não se ateve somente às questões étnicos raciais, né? A ideia, o objetivo principal era a promoção do respeito no ambiente escolar, da manutenção da cultura de paz. Então, para respeitar, tem que respeitar as diferenças, evitar os conflitos na escola, ter um letramento racial e implementar uma educação antirracista naquele ambiente. Então, nós começamos o tema, após a escolha do tema, no planejamento, nós tivemos a participação, graças a Deus, a contribuição de diversos atores, né? SEDUC, CEMED, UFAM, EA, CEPAM e a Escola do Legislativo estiveram conosco contribuindo na formação dos professores voltados para a pauta diversidade cultural. E aí nós tivemos diversas formações, né? Diversas formações. Foram contemplados as formações de professores em diversidade étnico-racial, a diversidade religiosa, nós tivemos neurodiversidade, o lendário folclórico, né, voltado para o letramento racial, foi apresentado, inclusive, o formador foi o Ciro Dantas, e durante todo o ano foram desenvolvidos projetos. A Lei Maria da Penha, para falar sobre a questão da diversidade de gênero, sobre violência contra a mulher. Então, durante todo o ano, nós tivemos projetos para desenvolver esse tema, né? Nós tivemos a preparação, a diversidade religiosa, os povos originários do Brasil e cultura indígena, família na escola, os diversos tipos de famílias, a história do Iranduba e o meio ambiente, a presença do negro e indígenas na formação do povo de Iranduba, a abolição da escravidão no Amazonas, que aconteceu em julho. Em agosto, o folclore brasileiro e as manifestações culturais do município de Iranduba. Em setembro, foi trabalhada a neurodiversidade e o respeito à pessoa com deficiência. Em outubro, nossa pauta foi sobre a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher e brincadeiras africanas. Em novembro, que é o Novembro Negro, né, o mês da consciência negra, e a miscigenação do povo no Amazonas, e a culminância do tema do ano letivo nas escolas. Então, todos os trabalhos que foram feitos durante o ano, eles apresentaram na escola. Tá? Essas foram as pautas da diversidade que foram passando. Quero dizer para vocês que, enquanto educadora, me considero uma pessoa muito entusiasmada e acredito no poder que a educação, no poder transformador que a educação tem, que nós podemos sim mudar. Nós precisamos ter consciência de classe, conhecimento da nossa história e
usar o nosso lugar de fala para que a sociedade possa ser realmente uma sociedade igual, uma sociedade justa e uma sociedade que respeita os seus pares. Vou mostrar para vocês aqui alguns registros fotográficos, né, dos projetos que foram desenvolvidos. Esse aqui, Cecília Carneiro Não Tem Cor, tem arte, tem amor. Essa escola é uma escola de ensino fundamental 2 hoje e trabalha também com a educação de jovens e adultos. Mas, à época, ela tinha desde o ensino fundamental 1. Então, esse projeto hoje ele faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Ele é um projeto permanente que se desenvolve todos os anos com culminância no Novembro Negro. O festival Por Dentro da Abolição da Escravidão lá em 2017, no ET Maria Isabel, com a participação das 5 escolas estaduais. Esse já é uma organização da Coordenadoria Regional de Educação. Em 2018, também, nosso Festival da Abolição, esse aconteceu na Escola Senador João Bosco Ramos de Lima. Também a organização da Secretaria da Coordenadoria Regional de Educação. E em todos esses festivais nós tivemos a presença e orientação do GAED, da SEDUC. 2019 foi o grande festival. E 2023, essa aqui nós temos os registros da jornada pedagógica da Secretaria Municipal de Educação com o tema Diversidade Cultural, Desafios e Perspectivas para a Educação em Iranduba, tema que a gente considera que desenvolveu com sucesso nas nossas escolas. Que maravilha, professora! É realmente encantador e mobilizador, não é? Ouvir o seu relato, porque a gente sabe o quão desafiador trabalhar com essa temática, apesar do que nós já pontuamos aqui, da peculiaridade da população indígena que temos, o grande número de população negra, ainda assim, em muitos lugares nós temos aí um certo bloqueio para trabalharmos com a temática, mas isso tem sido desconstruído ao longo dos anos, com essa parceria conjunta da Secretaria de Educação, Secretaria Estadual, com as secretarias municipais. E o caso de Iranduba é um grande exemplo de que é possível ser feito um trabalho voltado para as diversidades. E eu fico muito feliz em saber que têm sido desenvolvidas ações como essas, apresentadas pelo professor Ciro, pela professora Elisalde, porque, infelizmente, na minha ocasião, enquanto estudante de educação básica, não faz muito tempo, ali pela década de 80, 90, eu não tive esse privilégio. Nós não tínhamos ações voltadas para a diversidade. E, infelizmente, eu fui vítima de muitas cenas de bullying, de preconceito, não é, de racismo mesmo, por não termos esse olhar para as diversidades das nossas comunidades escolares. E naquela época, a minha alternativa era o silenciamento, o apagamento. Eu tentava simplesmente me esconder, eu me envergonhava, de certo modo, das minhas origens, até porque eu tenho uma origem híbrida. Meus pais são bem híbridos, né? Meu pai é nordestino, um homem negro, descendente, né, como todos os outros, de escravizados. As minhas bisavós foram escravizadas nos últimos engenhos ali no estado do Maranhão. E da parte da minha mãe é ribeirinha, descendente de indígena também. Então eu tenho uma origem bem mista e eu não conseguia entender a complexidade dessas minhas origens, porque havia um conflito cultural em casa que meus pais também não sabiam lidar, a escola não sabia me orientar e eu ficava numa situação conflituosa. Muitas vezes tive vontade de sumir da escola, mas eu tomei uma outra atitude, me tornei educadora e a partir da graduação comecei a me interessar pelo tema da diversidade. Hoje, na pós-graduação, continuo pesquisando como que essa diversidade é trabalhada no contexto do novo ensino médio. Então, eu fico muito feliz de saber que nós temos ações em andamento e que serão fortalecidas agora em 2024, com a agenda que já tem sido proposta pelo GAED, pelo plano de formação de professores que o CEPAM já está
pensando, já está sendo montado e ele vai ser fortalecido e, se tudo der certo, executado em 2024. Então, quero destacar a relevância dessa temática e quero chamar o professor Ciro novamente para trazer as suas considerações finais e dizer aí quais são as suas perspectivas para 2024 e como nós, educadores, nós aqui na Secretaria de Educação, vocês aí em cada município do interior do nosso estado, como nós podemos unir forças para que esse trabalho ele seja ainda mais solidificado em toda a nossa rede. Professor Ciro, é com você. Bom, eu aguardo esse ano de 2024 com muita expectativa, né? A gente tem um ano, com certeza, com muita coisa positiva a ser trabalhada, a ser construída. Nós temos uma agenda cheia para o ano de 2024 e a ideia é que a gente possa, então, primeiro, colocar tudo aquilo que ficou como proposta de anos anteriores. E, infelizmente, dada a questão de pandemia e tudo mais, não foi desenvolvido, mas a pandemia ficou para trás, a questão de currículo a gente entendeu, mas nesse momento o que é importante para nós para além das questões de currículo e outras situações, nós conseguirmos desenvolver de forma transversal o trabalho em diversidade étnico-racial. Isso é muito importante, é importante para os alunos da rede, para os professores também, não é? Para toda uma diversidade de atores que está nas escolas onde a gente, infelizmente, ainda tem, por exemplo, casos de racismo, onde essa necessidade da educação em ERER, né, no caso, ou a educação para as relações étnico-raciais, precisa ser promovida, precisa ser aprofundada e também, claro, os projetos precisam voltar a acontecer, como a professora Elisalde muito bem ressaltou, o Festival da Abolição, que foi um dos projetos que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, não mais aconteceu, mas foi um projeto desenvolvido por toda a Secretaria, ele teve apoio de diversos espaços dentro da Secretaria, diferentes colegas colaboraram para montar e é um projeto muito valioso também, assim como alguns outros projetos e ações que nós temos ao longo do ano. A expectativa é essa, que a gente consiga desenvolver, que a gente tenha de novo cultura e arte nas nossas escolas falando sobre diversidade. Ok, muito obrigada. Estou junto com você, professor, nessas suas expectativas. Esse é o nosso anseio. E da mesma forma, eu gostaria de passar à professora Elisalde para que ela também traga as suas considerações finais e também compartilhe conosco um pouco das suas perspectivas, das suas expectativas aí para o trabalho dentro da temática em 2024. Com você, professora. Queridos, é muito necessário que a gente consiga promover uma educação antirracista, para que a gente não só lute contra o preconceito racial, mas que nós consigamos ser, acima de tudo, antirracistas, né? Que a gente possa entender também que não é possível se falar de escravidão no Brasil, no Amazonas, dissociando o povo preto do povo originário do Amazonas. São as nossas origens, são as nossas raízes, são as nossas formações e estão intrinsecamente interligados dentro desse processo aqui. Também é extremamente importante para que todas essas ações possam se dar de forma eficiente e eficaz dentro das escolas, dentro dos espaços públicos, que as nossas lideranças possam entender esse processo. Porque se os espaços forem dados e as condições forem dadas, os nossos professores, eles realizam. Porque os nossos professores, eles têm feito grandes trabalhos ali. Então, a gente precisa ter a anuência, né? Eu, graças a Deus, enquanto professora, trabalhando tanto na Coordenadoria Regional de Educação, com os 4 coordenadores que passaram por lá, todos eles sempre deram muito apoio para que os projetos acontecessem. E isso é fundamental, quando as forças estão caminhando no mesmo sentido, numa mesma direção. Porque senão a gente termina enfraquecendo. E o lado que enfraquece é justamente o lado que executa, né? Então,
enquanto coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, também para desenvolver o projeto 2023 em nossas escolas, tivemos total apoio do Executivo Municipal. E isso faz com que as coisas aconteçam de forma mais clarificada, de forma mais eficiente. As pessoas se sentem à vontade para fazer acontecer e elas se sentem donas do processo. Isso é muito importante. Então, que a gente possa realmente desenvolver as ações de forma a garantir a aprendizagem do aluno, a garantir a formação desse cidadão, dessa sociedade mais justa e mais respeitosa para todos. Isso mesmo, professora. Gratidão, professora Elisalde, gratidão, professor Ciro, gratidão ao CEPAM por atender às nossas sugestões e também propor essa parceria junto com o GAED, né, através do DEP, e também o CEMEAN por operacionalizar tudo isso e tornar possível, né, esse momento de diálogo. Eu quero convidar todos os nossos educadores da rede estadual e também das redes municipais de educação a abraçarem conosco esta pauta. Como a professora Elisalde citou, o trabalho foi possível, ele se tornou menos desafiador porque contou com o apoio do Executivo Municipal. Então, nós queremos convocar os coordenadores regionais de educação de todos os municípios do estado, também todos os nossos secretários municipais de educação, todo o nosso executivo, também o nosso legislativo, aonde chegar esse programa, esse episódio número 3, o nosso Formação em Pauta. Queremos convidar a todos vocês para unirem forças conosco, para que nós possamos ter uma educação verdadeiramente antirracista, onde as potencialidades dos nossos estudantes sejam evidenciadas, que nós possamos enxergar a todos como pessoas capazes, intelectualmente, fisicamente, de todas as formas possíveis, porque esse é o principal objetivo da educação, essa formação integral de todos os nossos estudantes. Então, nós queremos agradecer aqui a todos que colaboraram para que esse momento aqui pudesse acontecer, o CEPAM, o DEP, o CEMEAN, a nossa Secretaria Estadual de Educação, por nos proporcionar esse momento formativo, e convido a todos vocês que nos assistem a qualquer momento a vestir a camisa para que tenhamos uma educação antirracista em todo o nosso estado do Amazonas. Muito obrigada e até a próxima.